Dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14, da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência. E falando em multiplataformas, multicanais, você já está vendo aí na sua tela todos os nossos multicanais que temos aqui para mostrar o nosso trabalho aqui da TV Todo Dia. É só você aí encontrar no @tvtododia.oficial e assim você encontra a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram, no TikTok e no Kuai, tá bom? E se você quer também, além de tudo isso, as notícias, nós temos o nosso portal tododia.com.br, lá você encontra notícias do Brasil, do mundo, de todas as editorias, esporte, cultura, lazer, polícia, política, então você fica bem informado. Mas se você quer uma facilidade para acessar a informação, você, através do QR Code, você vai abrir o nosso jornal online. O jornal online, que é um arquivo em PDF. Amanhã a gente vai passar uma ilustração bem explicativa sobre isso. E aí você vai começar a receber automaticamente, diariamente e gratuitamente, olha só, todos os dias as notícias, nosso jornal Todo Dia online, tá bom? Simples assim. Bom, vamos começar o programa? Vamos, mas antes eu quero dar um recado para você. Você tem reclamação? Pode mandar aqui para a gente, para o 992388799, 992388799, manda sua mensagem, manda seu recadinho aqui para a gente ler no finalzinho do programa, tá bom? E começando o programa, gente, com notícias nacionais, uma onça parda foi flagrada na portaria de um condomínio residencial em uma região serrana. E a visita inesperada aconteceu no bairro Quebra-Frascos. O bairro é cercado por uma área de mata e sobre ameaças, de desmatamento com a exploração imobiliária. Toda vez que a gente encontra assim, gente, um animal desse por aí, é um sinal positivo, é um bioindicador de que aquele ecossistema está saudável. Não se aproxime e nem permita que façam qualquer maldade com esses animais. Vamos ver essa reportagem especial da TV Brasil? Tivemos dois registros muito importantes de animais em ambiente urbano e periurbano. O registro do lobo-guará na cidade de Maricá, ele é muito importante porque é o primeiro registro dessa espécie. Infelizmente, o lobo-guará é uma espécie ameaçada de extinção, é o maior canídeo das Américas e com a destruição do cerrado, os indivíduos da espécie eles estão se expandindo. E uma das regiões de expansão é em direção ao mar, próximo da Mata Atlântica. A onça parda é um animal ameaçado de extinção no estado do Rio de Janeiro. A presença dela no ambiente preservado é muito importante porque ela regula a cadeia trófica, fazendo com que possa existir uma diversidade de espécies sem que exista dominância de espécies de médio e de pequeno porte. São animais ameaçados, são animais belíssimos. Não existe registro de ataque dessas duas espécies aos humanos. Tá, então, gente, vocês viram uma onça parda passeando ali tranquilamente naquele condomínio. Pois é, então se você vê um animal como esse, você já sabe aí como reagir, tá certo? Bom, agora tem gente que vai sair ou correndo, gritando, ou vai ter gente querendo atirar no animal. Não pode, viu, gente? É um animal, pense bem, pense, a gente está entrando no habitat dele, na verdade é tudo floresta, é tudo mata, ali é um condomínio, que ao redor tem uma mata, e aí, a gente está realmente entrando no habitat dele, as construções, os prédios, os condomínios, é a gente que está invadindo, o local dele, então eles acabam passeando, vendo o que está acontecendo, Bom, agora nós vamos falar sobre câncer de mama, gente. O combate ao câncer de mama no SUS incorpora medicamentos para tratamento da doença. Olha que bom. Pacientes, então, com câncer de mama terão acesso por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, um novo medicamento que combate a doença. E a repórter Selma Dias traz informações sobre este tratamento que acaba de ser incorporado, então, à rede pública. Roda a reportagem da TV Brasil.
Boa noite a vocês, a todos. Pois é, a partir de agora, com a portaria já publicada, né, a Rede Pública de Saúde tem até 180 dias para começar a fornecer esse medicamento para os pacientes. O nome do remédio é um pouquinho complicado, é o trastuzumab emtansina, que é indicado para o tratamento de pacientes classificados no nível HER2 positivo, que é um dos 4 tipos de cânceres metastático. Além disso, esse remédio é usado em monoterapias, né, que é quando o tratamento utiliza apenas uma droga ou um procedimento. E para chegar ao ponto de ser incorporado ao tratamento do SUS, esse medicamento passou por uma criteriosa avaliação feita por uma comissão técnica vinculada ao Ministério da Saúde, que é, né, a Conitec. A gente sabe que o câncer de mama é um problema mundial de saúde pública, né, com altas taxas de incidência e também de mortalidade. E os números mostram isso. Em 2018, foram mais de 620 mil mulheres em todo o mundo que morreram por conta dessa doença. E só aqui no Brasil são mais de 60 mil novos diagnósticos todos os anos. Então, quanto maior a oferta de terapias na rede pública de saúde, melhor para o tratamento dessas mulheres. E a forma preventiva, gente, é a melhor situação, o melhor remédio. Então, as mulheres precisam fazer, inclusive, a mamografia, fazer realmente os exames para prevenir o câncer de mama. E a gente já sabe que foi lançado aí a campanha, né, a carreta para fazer justamente os exames do câncer de mama e também colo do útero, né? Então, o câncer de colo de útero. Então, não perca a oportunidade. A Americana já começou a oferecer essa oportunidade. A gente sabe que outubro está chegando, né? Outubro que é o mês rosa, que a gente fala das campanhas, mas já estão antecipando justamente para preparando aí as mulheres para que possam correr atrás, fazer o seu cadastro, aí, fazer o agendamento para participar, porque é gratuito, né? Então, corra atrás, gente. E como disse aí, mais um medicamento aí fornecido pelo SUS para que você possa fazer o tratamento. Bom, gente, agora nós vamos falar mais um pouquinho, né? A gente a cada dia fala um pouco desse... Na verdade, vai ficar na história, né? Na história do mundo, porque Rainha Elizabeth, né, toda essa trajetória aí depois da morte dela, a gente falou um pouquinho ontem de como foi, né, aquele momento que fizeram passaram pela região central, até chegar no palácio, né? Então, todo aquele cortejo, todo o evento, né, esse ritual, né, foi preparado, foi feito, e agora ela fica, né, até o dia 19 para visita ao público. E lembrando que nós noticiamos que, inclusive, né, o presidente Jair Bolsonaro vai participar do enterro da rainha, né, do sepultamento. Então, é só agora que a gente também tem mais detalhes sobre o velório que está aberto aí e que tem duração de 4 dias. Então, a gente traz as informações que no Reino Unido já começou, então, no dia 14, no parlamento, e o velório aberto aí da Rainha Elizabeth II ao longo de 4 dias. E o público pode dar, então, o seu último adeus à monarca e que esteve aí à frente do país por 7 décadas. E essa é uma reportagem da TV Brasil trazendo os detalhes de tudo isso que a gente comentou aqui nos últimos dias. Vamos ver. Depois de passar a noite no Palácio de Buckingham, em Londres, o corpo da Rainha Elizabeth II seguiu em uma procissão solene para o Westminster Hall, um edifício medieval que faz parte do complexo do Parlamento Britânico. Em silêncio, logo atrás do caixão, o rei Charles, seus 3 irmãos e os príncipes William e Harry acompanharam o trajeto. Coberto pela bandeira do Royal Standard, o caixão, levado por uma carruagem, tinha em cima a coroa do Estado Imperial. Uma multidão aguardava nas ruas a passagem da procissão. Um momento de muita reverência e emoção. E outras milhares de pessoas assistiam à procissão transmitida ao vivo em telões no Hyde Park.
Quando o caixão da rainha chegou em Westminster Hall, o arcebispo de Cantuária, que é o chefe espiritual da Igreja Anglicana, realizou uma breve cerimônia. Through Jesus Christ our Lord. A partir de então, foi iniciado o velório aberto da Rainha Elizabeth II, que ao todo vai durar por 4 dias. Logo em seguida, uma fila de quase 4 quilômetros de extensão já tinha se formado por pessoas que queriam dar um último adeus à rainha. Alguns admiradores chegaram a montar barracas nas ruas de Londres para aguardar a vez de se despedir de Elizabeth II. Este homem que estava na fila disse: "Ela é uma pessoa motivadora, uma mulher inspiradora. Ela tinha uma magia, era um ícone." O velório aberto da Rainha Elizabeth II será encerrado na manhã da próxima segunda-feira, quando acontece o funeral de Estado com a presença de diversos líderes mundiais, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. Tá aí então, conforme eu disse, o presidente Jair Bolsonaro já confirmou a presença no funeral e a gente viu, né, essas cenas maravilhosas no sentido de como é bonito, né, esse preparo, esse ritual que eles fazem para a realeza e aí a gente vê, né, como as pessoas, a população em geral se sentem em relação, né, a esse tipo de episódio. As pessoas realmente, como disse aí a fala daquele senhor, um ícone. Então, Elizabeth II vai deixar aí muito, o seu legado vai ficar lembrado para sempre na história, né, na história do mundo mesmo. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre um levantamento, falando de realeza, né, nós vamos falar um pouco da realidade do nosso Brasil e principalmente quando se trata de salários, né? Um levantamento, então, feito aí com dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Previdência, mostram que o salário médio de contratação no país, em empregos com carteira assinada, foi de R$ 1.926 em julho, ou seja, 2,82% abaixo dos R$ 1.982 pagos no mesmo mês do ano passado. Em relação a junho, no entanto, houve uma ligeira alta de 0,8%. Naquele mês, o salário médio de contratação ficou em R$ 1.911. Né? Aí, olha, o pessoal fez aí um gráfico para demonstrar muito bem essa comparação com janeiro deste ano, que teve o maior valor registrado, de R$ 1.994, desde julho de 2021. E a queda foi de 3,4%. Julho foi o segundo mês seguido de aumento real no salário médio de contratação. Em maio, a queda acumulada no rendimento chegou a 5,6% em um ano. E o valor médio de R$ 1.898 registrado foi o mais baixo desde dezembro de 2021. Maiores e menores salários iniciais entre os 20 principais grupamentos de atividades econômicas, gente, os menores salários de contratação em julho foram em vagas em alojamento e alimentação, agricultura, pecuária e pesca e no comércio. Já as maiores remunerações iniciais foram pagas em ocupações, atividades financeiras e organismos internacionais. Tá aí então o levantamento feito pelo CAGED que a gente quis apresentar aqui para vocês. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta nós temos muitas notícias policiais hoje, gente. Olha, eu acho que hoje o programa seria especial de polícia, porque cada fato que aconteceu hoje nós vamos trazer aqui para vocês. E temos uma entrevista muito gostosa, muito bacana. Você gosta de cordel? Gosta do sertão? Da cultura sertaneja, né? Da cultura do sertão, né? Eu falei sertanejo, mas não é. Da cultura do sertão. Gente, hoje nós vamos ter uma entrevista muito bacana com um dos representantes. É um um projeto que vai ser apresentado no Sesc Campinas. E olha que bacana. É um projeto em gerações, entre gerações. E é um projeto que envolve pai e filho, né? São 4 representando esse projeto.
e é muito legal, é muito bacana, não perca, fica com a gente que nós vamos conversar já já com o Samuel, ele que representa, né, e que também é um dos idealizadores aí desse projeto, e nós vamos falar um pouquinho disso que vai acontecer no próximo final de semana. Então, não saia daí, eu volto já já. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Muito bem, de volta todo dia News, segunda edição desta quinta-feira. Tá chegando o final de semana novamente, né, gente? Passa tão rápido. E esse tempinho gostoso, hein? Chuvinha, esfriando. Será que vai continuar esse tempo gostoso? Será que vai continuar chovendo? Daqui a pouquinho a previsão do tempo com Bianca Rezende. E agora, gente, voltando para esse bloco, nós vamos entrar já diretamente com notícias policiais. Roda a vinheta. E o vereador imobiliza homem que agrediu alunos em Americana. E quem tem mais informações sobre este caso é a repórter Natália Lima. O vereador Thiago Brock mobilizou um homem que teria agredido 2 alunos e invadido a escola estadual Monsenhor Nazareno Maggi na manhã desta quinta-feira em Americana. A Guarda Municipal de Americana ajudou o parlamentar a conter o homem. Brock estava dirigindo pela Avenida Silos quando avistou um homem agredindo 2 alunos com uma garrafa. E esses alunos estavam a caminho da escola. Preocupado se o homem iria agredir outros alunos, o vereador seguiu o homem e viu ele entrando no Maggi. Então, ao entrar na escola, esse homem abordou algumas professoras de forma agressiva e estaria pedindo material para poder estudar. O parlamentar pediu para que o homem se retirasse, mas ele começou a xingar o vereador. O homem foi retirado da escola e quando o pai de um dos alunos se aproximou, ele tentou agredi-lo, mas foi imobilizado por Brock. A Gama chegou ao local e encaminhou o homem até a delegacia seccional de Americana.
Brock conversou com o Todo Dia e contou que o homem estava bem alterado e violento, mas que com a ação rápida dos guardas, ele foi preso. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigada, Natália, pelas informações. Inclusive, nós vamos ter um bate-papo amanhã com o vereador Thiago Brock para falar sobre este caso, tá bom? Gente, é o seguinte, vamos agora falar de uma situação, né, que é muito comum, não deveria ser, mas acontece, né? E claro, a gente fica até um pouco... a gente não gostaria, né? Não gostaria que acontecesse isso, mas infelizmente acontece. Um desempregado de 41 anos ficou ferido após ser atropelado por um trem em Sumaré, nesta quarta-feira. Segundo a apuração de um site policial, o acidente aconteceu na região da Avenida João Argenton, por volta da 1h da manhã. E a vítima contou, né, à polícia que fez o uso de álcool e entorpecentes. Em seguida, tentou atravessar a linha férrea, mas bateu na lateral do trem que passava. E o maquinista viu a vítima caída na linha e acionou então a aplicação de emergência do trem. O veículo que parou, né, e juntamente com a segurança da ferrovia, o maquinista então aguardou a chegada do resgate. O desempregado sofreu um ferimento na cabeça, mas sem gravidade, e ele foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento, UPA. Gente, por isso que eu falei, a gente não gostaria, mas, né, até que é comum, principalmente aqui, quem vai para Nova Odessa, Sumaré, essas pessoas que querem... Tem aqueles engraçadinhos, né, os jovens que querem surfar no trem, mas tem essas pessoas, no caso aí, embriagado, né, com o uso do álcool, entorpecentes, e que quer cometer um ato e acaba aí se afetando e afetando todo, né, o maquinista, afetando um monte de gente, aí envolve muita gente nesse caso. Então, de fato, aconteceu esse acidente ontem, né? E agora a gente vai falar de uma outra circunstância policial, porque a polícia investiga saques e tentativas de transferência de 3 milhões de reais antes de morte de ganhador da Mega Sena. Olha que história, gente. Mais detalhes com Ellen Santos. A polícia investiga a tentativa de transferência de 3 milhões e saques bancários realizados pelo ganhador da Mega Sena encontrado morto na rodovia dos Bandeirantes em Hortolândia, no interior de São Paulo. O corpo de Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, foi abandonado apenas com a carteira e alguns documentos. Jonas desapareceu na terça-feira e a família registrou um boletim de ocorrência no mesmo dia. Segundo a investigação, na data do sumiço, Jonas entrou em contato com a gerente do banco para transferir 3 milhões, mas a transação não foi autorizada. Horas depois, a vítima realizou 2 saques no valor de R$1.000 e fez um Pix no valor de R$18.600. Segundo informações da polícia, as transações teriam acontecido na agência física do banco, localizada a 14 quilômetros da casa da vítima. Ellen Santos para o Todo Dia News. Genital, gente. O caso aconteceu no final da tarde desta quarta-feira no setor industrial Muder Calixto, em Anápolis. Segundo a polícia militar, o próprio SAMU acionou a corporação que, chegando no local, o homem contou que estava então cortando o cabelo de um cliente com a arma na cintura e que a arma então de fogo disparou sozinha, atingindo seu órgão genital. Ele recebeu então os primeiros socorros e em seguida foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, Dr. Henrique Santillo, onde teve que passar então por uma cirurgia e passa bem. Ainda de acordo com equipes do batalhão da Polícia Militar, que acompanhou o caso, o homem não possui licença para manusear a arma e assim que tiver a alta, ele vai responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Olha o que esse cidadão fez, né, gente? Você acha? Atirou por acaso
no próprio órgão genital, gente. Fala sério, foi no barbeiro e esqueceu que tinha uma arma no bolso? É brincadeira, né, gente? Se você conta isso, todo mundo vai achar que é uma piada, mas não é, é fato, gente. Bom, agora nós vamos falar sobre a Operação Sufoco. Foi um sufoco mesmo, gente, porque durante essa Operação Sufoco, na praça de pedágio da SP-310, mais 181 quilômetros de distância, foi abordado então um veículo Gol e devido o condutor, no ato da fiscalização, demonstrar certo nervosismo com a fiscalização policial e apresentar então alegações infundadas a respeito do seu roteiro de viagem, então foi realizada uma busca veicular, sendo localizado então 10 tijolos de droga e no interior aí da roda também foi encontrado sobressalente aí os pacotes. Ah, gente, olha só, tá aí, vocês estão vendo as imagens, indagado o autor a respeito dos fatos, o mesmo alegou que estaria transportando a droga do município de Três Lagoas com destino a Campinas e pelo transporte receberia então a quantia de R$1.000. Diante aí dos fatos acima aí que nós estamos vendo, foi dado a voz de prisão em flagrante ao delito aí, ao autor, né, dos fatos e apresentado então no plantão policial de Rio Claro, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Gente, olha só, tá vendo? Não adianta querer enrolar polícia rodoviária principalmente. E não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, o cidadão aí acabou sendo preso, não teve como se escapar, tá bom? Bom, gente, a gente viu aí notícias policiais, eu falei para vocês que estava cheio de notícia policial. Agora a gente dá uma pausa para tomar uma aguinha, porque nós vamos nos preparar aqui para uma boa entrevista, um bom bate-papo. Eu vim em homenagem até a esse momento, né? Hoje eu vim mais colorida. O pessoal perguntou, nossa, hoje você está toda florida, colorida, né? Eu já estou entrando no clima da primavera, mas também porque nós vamos falar de um tema gostoso. Vamos falar de algo que mexe com a cultura do sertão, não é? E a gente vai falar de um projeto muito bonito que vai unir pais e filhos na arte do repente e do cordel. Não é legal? Então, daqui a pouquinho a gente volta com essa entrevista. Voltamos já já. O professor, ele é fonte de inspiração. O professor, ele tem esse papel de transformar as pessoas em seres pensantes. A gente trabalha na construção de um cidadão, né? Eu só sei que eu faço isso há 20 anos. E ver um aluno alcançando sucesso é o maior presente que um professor pode ganhar. Eu amo essa profissão. Eu tenho orgulho de fazer o que eu faço. E que legal, né, assim, que eu ajudei a incentivar eles a acreditarem no sonho. Eu sinto que eu consegui cumprir a minha missão. É muito gostoso ter esse reconhecimento. E eu não tenho palavras para explicar. Eu consegui. Como professor, eu consegui. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no AVAMEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O cinema está com tudo e com uma promoção incrível. Semana do Cinema. Uma semana inteira com preços especiais para você. R$10 no ingresso e R$29 no combo especial com pipoca e 2 refris. Aproveite! Promoção Semana do Cinema. De volta, Todo Dia News, terceiro bloco de notícias, de informação, de prestação de serviço para você. E agora a gente abre esse bloco com uma entrevista muito boa, positiva, gostosa. Por quê, gente? Porque Sertão une pais e filhos na arte do repente e do cordel. É um projeto que retrata história, talento e cumplicidade entre gerações de artistas. Pois é, o Sesc Campinas apresenta entre os dias 21 e 25 de setembro o projeto Entre Gerações, que mostra o talento, a história e a cumplicidade de pais e filhos que retratam o sertão em suas produções de xilogravura, cordel e repente. Gente, nós vamos falar com um dos responsáveis desse projeto, é um dos filhos
de 2 mestres, inclusive, que são referências nessas artes. Tem o J. Borges, que tem 86 anos, gente, olha só, com essa sabedoria e junto com o seu filho, né, também apresentando. E temos também uma outra, né, um outro aí, que o Samuel Monteiro, que vai ser o nosso entrevistado, de 52 anos, que é cordelista e também faz vários projetos nesse sentido. Tem esse ofício, né, de trabalhar. E também temos aí uma outra dupla dinâmica que também vai apresentar esse projeto. Mas para falar melhor sobre tudo isso, gente, tem muito bate-papo gostoso aqui para acontecer. Nós vamos falar com o Samuel, para a gente poder, né, o Samuel Monteiro, para falar um pouquinho mais desse projeto que vai ser apresentado lá no Sesc Campinas. Roda a vinheta! Samuel, boa noite! Boa noite, boa noite. Como é que você vai, Sabrina? Obrigado por me receber aqui, viu? Tudo ótimo, excelente. O Samuel até preparou um cenário, gente. Ele falou para mim, eu vou preparar um cenário para a entrevista. Ele fez uma vinhetinha muito bacana, uma chamadinha, divulgou aí. Samuel, ó, topa todas, né, Samuel? É isso. E como bom cordelista, né, a gente está presente em cordel, né, Sabrina? Que é mais ou menos assim. É isso aí. Olha só. Diga. Muito legal. Ô Samuel, vamos falar para nossos telespectadores um pouquinho dessa história. Como que surgiu esse projeto de envolver gerações? É seu pai, tem mais 2 pessoas representando esse projeto, né? Isso, vamos lá. Como eu disse, meu nome é Samuel de Monteiro, né? E como cordelista a gente se apresenta assim. Sou Samuel de Monteiro, Paraíba é o meu estado. Sou filho de repentista e nasci abençoado. Deus me deu a poesia e o meu cordel bem rimado. E esse projeto une meu pai, Asa Branca do Ceará, grande repentista, hoje com 81 anos. Ele versou com os grandes nomes da cantoria nos anos 50, 60 e vem de lá para cá fazendo muita coisa. E do outro lado, J. Borges, o maior mestre da xilogravura que o Brasil já viu, juntamente com seu filho, um dos mais novos, né? Porque ele tem mais filhos que fazem a xilogravura. Mas Pablo Borges tem sido considerado um virtuoso nessa arte, né? Hoje ele está com 28 anos, começou aos 7, e nós somos muito amigos, né? As nossas famílias são famílias irmãs, praticamente, e o Sesc adotou essa ideia de fazer um projeto que falasse sobre legado, que falasse sobre essa transmissão de cultura popular entre gerações, e foi dessa forma que a gente chegou nesse projeto. Ele está bem rico porque a gente une as artes mais populares do sertão, né, que é a literatura de cordel, a cantoria de improviso, a gente une a xilogravura, né, e outras artes aí que são vinculadas à contação de história, os causos. Então tudo isso vai acontecer. Que legal, Samuel, que coisa bacana. E vocês escolheram o Sesc por quê? Uma das razões é que o Sesc ele tem um papel muito importante na cultura popular como um todo, de várias vertentes, a cultura caipira, a cultura do gueto, a cultura das periferias, a cultura que a gente que fica à margem da grande mídia, né? Então, o Sesc ele cai muito bem com projetos como o nosso, porque a gente vai ter um espaço para divulgar a cultura como ela deve ser respeitada, né, e querida. Então, essa foi uma das razões, né, de ter escolhido. O Sesc Campinas, a gente tem muita coisa com eles já, a gente fez projeto em 2013, 2016, 2018, estamos voltando agora com um projeto trazendo o sertão nordestino para cá. E também o Sesc Piracicaba nos recebeu bastante, Jundiaí, e por aí vai, né? Então a gente está com uma história boa aí com a rede do Sesc. Que legal, realmente, o Sesc é um local muito apropriado para esse tipo de eventos, né? E que pode unir, né, os artistas e as pessoas, o público em geral. Então, crianças, adolescentes, as pessoas de maior idade podem curtir esse evento.
E vocês vão realizar, assim, oficinas, né? Vocês vão fazer várias coisas entre o dia 21 e dia 25. Conta um pouquinho pra gente esse planejamento de programação. Legal, bora lá. Então, quando a gente foi até o SESC, né, e a gente foi muito bem acolhido com o nosso projeto, porque ele perpassava essa questão das relações pais e filhos, mães e filhos, e, né, por coincidência somos pais e filhos, mas poderia ser diferente. E aí a gente fez um conjunto crescente de atividades, onde nós vamos ter no primeiro dia vai ser o 21 de setembro, que é na quarta-feira, às 19 horas, o bate-papo de pai para filho. Tá? Nesse bate-papo vão estar presentes eu e meu pai, Asa Branca do Ceará e Samuel de Monteiro, J. Borges e Pablo Borges, sob a mediação do professor e economista e também cordelista Fernando Macedo, né, ele é titular da Unicamp, mediando essa prosa junto ao público. Né? Então a ideia é contar um pouco da nossa história, de como nós herdamos essa arte dos nossos pais, né, tanto eu quanto o Pablo. E é interessante porque nesse bate-papo vai ficar muito evidente que nossos pais também aprendem conosco. Né? Então, vou dar um exemplo bem prático. Meu pai, ele é muito mais repentista e menos cordelista, e depois das nossas parcerias ele passou a escrever muito mais. Né? O Pablo e o Jota também têm uma simbiose muito grande no traço, ali no desenho, né, na arte dele. Então, eu creio que vai ser bem interessante para o público entender como é que pais e filhos podem caminhar juntos. Né? Com certeza. No dia 22 até o dia 25 começa um ciclo de oficinas do Jota e do Pablo. Dia 22 vai ser oficina para adolescentes, especificamente para adolescentes. 23 e 24 para o público adulto em geral. E no dia 25 uma oficina para crianças. Então vai ser muito legal esse ciclo de oficinas do Jota e do Pablo. No dia 23, que é a sexta-feira, eu e meu pai, Asa Branca do Ceará, nós vamos fazer uma apresentação, Nosso Cordel Bem Rimado. Durante 2 horas vamos apresentar para o público os cordéis que nós temos, meu, dele e nosso, contar um pouco das nossas histórias, porque a gente tem muita história para contar. E no sábado, dia 24, nós vamos ter uma cantoria de improviso. O Asa Branca do Ceará e um grande amigo nosso, um jovem repentista, Chechel da Paraíba, vindo direto de Monteiro. Né? Nossa, então, que legal! Pois é, muita coisa. Muita coisa. Inclusive, nós preparamos uma arte, né? A nossa equipe aí da produção fez uma arte bem bacana para a gente colocar esse calendário, essa programação. O pessoal pode colocar aqui, olha só, aí pelo menos o pessoal lendo aí na tela da televisão vai ver, vai anotar aí, olha, gente, dia 21, quarta-feira, então às 7 horas da noite já tem uma atividade, esse bate-papo aí bacana entre pai e filho, né, um encontro entre gerações. No dia 22, como o Samuel disse, que é uma quinta-feira, das 3 às 5 da tarde, que, olha, gente, é tudo gratuito, isso que é o mais bacana. E é uma oficina, tá bom? Para os jovens. Dia 23, também uma sexta-feira, às 4 horas da tarde, aí tem a apresentação do cordel, né, bem rimado. Vamos lá, tem acho que a outra página, né, vira para outra página. Aí no dia 24, no sábado, às 4 horas da tarde, também no teatro lá do SESC, também uma apresentação. E no dia 25, que é o domingo, das 2h30 às 4h30, na sala de atividades também, uma oficina. E no dia 23 e 24, que é uma sexta e sábado, das 10 ao meio-dia, também na sala de atividades, aí uma oficina. Que bacana, é muita coisa para justamente levar essa realidade do sertão, levar essa cultura, levar, né, porque é muita criatividade, muita coisa bacana que vocês vão passar para esse público, seja criança, seja adolescente, adulto. Agora me conta, Samuel, você teve uma influência, não foi? Assim, quando você já era mais adolescente, aos 13 anos, parece que você teve uma influência aí, né? Muito bacana que te incentivou. Exatamente. Na verdade, assim, eu fui criado entre os poetas e os repentistas, né? Meu pai sempre teve muitos cantadores, muito festival, então a gente recebia muito poeta em casa, né? O tempo todo. Então eu conheci de perto muitos nomes da cantoria. Quando conheci Patativa do Assaré, conheci Ivanildo Villanova, a família Batista, né, o Tacílio Batista, Lorival, eu só não conheci porque ele já era bem mais senhorzinho.
Pinto do Monteiro e outros repentistas. E em casa nós tínhamos uma brincadeira que era muito interessante, nós brincávamos de rimar. Eu com meus 7, 8 anos, ainda com vocabulário muito curto, né, meu pai me provocava com as rimas. E aos 13 anos, de fato, eu comecei a escrever cordel. Eu até escrevi alguma poesia, mas eu pensei o seguinte, puxa vida, eu venho do sertão, eu tenho a cultura do sertão no meu sangue, então eu vou passar a escrever mais cordéis e menos poesia contemporânea. Então, aos 13, eu fiz o meu primeiro cordel, que foi um cordel para a escola, inclusive, né, que foi o Sistema Solar. Esse cordel eu nem publiquei, até hoje ele está datilografado. Olha só, hein, gente, para não entregar a idade. Está datilografado. e as pessoas brincam, Samuel, publica esse cordel. E depois disso eu não parei mais de escrever, tá? Hoje são mais de 250 títulos que eu tenho. Eu tenho um canal no YouTube também. Eu tenho uma loja que eu vendo meus cordéis, né, também, trabalho muito com escola, com instituições, trabalho muito com projeto social, porque o cordel ele tem uma coisa interessante, que ele encaixa em qualquer assunto. Você pode fazer uma crítica social, você pode fazer um alerta, você pode contar uma história, você pode contar um caos, você pode falar do folclore. Então, o cordel ele tem essa riqueza de linguagem, né? E é impressionante como os alunos ficam maravilhados quando a gente faz uma oficina de cordel com eles, né? Então, meu pai foi meu grande estimulador, meu grande incentivador, ele é o meu principal ídolo nessa arte, obviamente. Ele é a pessoa que quando a gente se encontra, é como se fosse um só, né? Então, a gente fez um espetáculo, inclusive, chamado Lá Vem o Pai e o Filho, que falava justamente sobre isso, né? Que era mais ou menos assim, lá vem o pai e o filho, trazendo de longe a rima, um é herdeiro do outro, um cai embaixo, outro em cima, um traz a experiência, o outro renova o clima. Quando o pai se aproxima, o filho fica feliz, já que ambos são poetas, um ouve o que o outro diz, assim que misturam versos, do modo que a dupla quis. Então é assim que a gente vive, né, desse jeito. Né, e não é diferente entre Pablo e Borges. Eles estão muito felizes. Esse projeto, na verdade, gente, é uma desculpa para a gente se encontrar. Ai, que maravilha! Né? Eu fico encantada e eu acredito que quem está nos assistindo, seja pelo canal 14.1, canal 14.2, ou também quem está nos assistindo pelo YouTube ou Facebook, olha, tenho certeza que está todo mundo encantado, porque realmente é uma cultura, o cordel é riquíssimo, as crianças quando aprendem, você disse muito bem, eu tenho um filho de 6 anos, e na pandemia eu tive que fazer muitas atividades com ele em casa e tinha cordel, tinha poesia, é muito gostoso, é muito bonito, então a gente fica encantado. E quem tem esse dom, né, realmente tem que aproveitar. Então, Samuel de Monteiro, que é produtor executivo do projeto, gente, ele está aqui falando com a gente sobre essa iniciativa tão bonita de envolver gerações, pais e filhos, né? E levando essa cultura do cordel, essa cultura da xilogravura, do repente, para você conhecer no Sesc Campinas, gratuitamente, com várias oficinas, né? Esse bate-papo, conversas. Então, gente, aproveite, tá? Aproveite porque é encantador, vale a pena. Bom, se eu ficar aqui, eu vou ficar batendo papo com você o maior tempão, viu, Samuel? Mas a gente tem um tempinho aí esgotando. Pois é. Eu queria, assim que você encerrasse, eu vou deixar aí para você finalizar com uma mensagem, chamando o pessoal para também ir lá no projeto, mas se você puder também concluir com uma rima aí, com qualquer coisa que você queira, chamando os nossos telespectadores, vai ser muito bacana. Vamos falar sobre o projeto que é mais ou menos assim. Legado é o que se deixa, é a semente do saber, em terreno cultivado, pronto para receber daqueles que aqui chegaram, antes da gente nascer. Legado é sabedoria, é lição compreendida, vem da palavra do mestre, da missão mais que cumprida, quem chega leva adiante o aprendizado da vida. Gratidão, gente, sejam bem-vindos ao nosso projeto Entre Gerações, esperamos vocês. As atividades são todas gratuitas. Queria agradecer imensamente o espaço, viu, Sabrina, a tua equipe carinhosa, que vocês sejam aí sempre abençoados e façam esse programa excelente como tem sido. Ai, que delícia, obrigada, a gente que agradece compartilhar, né, esse conhecimento, esse dom. Muito obrigada, parabéns
Sucesso para vocês, né? Para esse projeto maravilhoso e que tem uma plateia excelente lá para vocês compartilharem esse conhecimento, tá bom? Muito obrigada, Samuel. Um abraço. Gratidão. Gratidão Boa noite. também. Muito bem, muito bom. É isso aí. Fala só o seu canal, Samuel, pra gente. Opa, se vocês quiserem me achar no YouTube, é bem fácil. cadeirapoética.com.br, tá lá no YouTube. Ah, legal. Samuel, tudo de bom para vocês, viu? Sucesso. Obrigado. É isso aí, gente. E ó, vamos continuar aqui, nós estamos a caminho do final do nosso programa hoje. Que legal, né, gente? Então participe aí desse festival, desse projeto, não é um festival, é um projeto entre gerações lá no Sesc Campinas. Eu falei festival porque é a outra matéria que a gente tem aqui, mas é o seguinte, gente, é o primeiro festival de boteco São Vicente que agita o público em Americana. E o evento acontece dia 25 de setembro, é uma noite para aí degustar, petiscar e conhecer, né, sobre o mundo que o brasileiro ama, o da cerveja, não é mesmo? E é assim, o São Vicente abriu então o Festival de Boteco, que será realizado até o dia 25 de setembro em todas as lojas da rede. O lançamento oficial aconteceu na noite desta quarta-feira aqui em Americana. Nós vamos trazer os detalhes desse festival amanhã aqui nos nossos jornalismos, tá bom, gente? Foi feito o lançamento e a gente vai trazer a reportagem completa, tá bom, sobre esse festival. Bom, gente, nós estamos caminhando aqui para o final do programa. Estava aqui acompanhando se nós tínhamos mais alguma notícia para dar. E é o seguinte, então nós vamos agora para as mensagens finais? Ah, não, a gente tem a previsão do tempo, né? Temos mais uma matéria para a gente ler sobre aquecimento global, gente. Porque lá na Patagônia chilena, uma enorme geleira localizada no Parque Nacional partiu devido ao forte calor. E as imagens foram feitas por um celular no dia 9 de setembro. E segundo um especialista em mudanças climáticas, o derretimento foi uma consequência direta do aquecimento global. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. As imagens foram feitas por um celular no dia 9 de setembro. Segundo um especialista em mudanças climáticas, o derretimento foi uma consequência direta do aquecimento global, já que este ano a região da Patagônia experimentou temperaturas anormais que chegaram a 15 graus Celsius. As fortes chuvas causadas por essa chegada do ar quente tropical também contribuíram para o evento. Tá aí, gente, aquecimento global, não tem por onde. Então, a gente fala que não existe, tem gente que não acredita, mas existe, gente. E é o aquecimento global que está influenciando em tudo isso que está acontecendo no planeta, né? Mudanças tropicais, mudanças climáticas, tudo. Então, não tem por onde. Países europeus sofrendo com um calor intenso, né? Nós aqui, em época de inverno, estamos... Metade foi verão junto, metade choveu, metade não choveu. Foi tudo mudado, tudo confuso. Por quê? Por causa do aquecimento global, gente. Bom, nós vamos encerrando por aqui o Todo Dia News, segunda edição desta quinta-feira. Amanhã já é sexta, gente, já é sexta. E nós vamos voltar amanhã com mais notícias, mais informações para você, tá bom? Agradeço o carinho e até amanhã. Não era para chamar mensagem, né? Porque você não deu tempo, né? Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Gaison, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Vocês estranharam, mas eu voltei, gente. Eu voltei porque eu não chamei a previsão do tempo, né? E todo mundo quer saber a previsão do tempo com a Bianca Rezende.
Olá pessoal, vamos ver como fica então a temperatura, o tempo aí para essa quinta-feira? O tempo permanece estável durante todo o dia. As chuvas diminuem de intensidade, podendo ocorrer apenas de maneira isolada e com baixo volume. Portanto, nossa região ocorrerá pancadas esparsas de chuva, ou melhor dizendo, localizadas. Vamos saber como fica a previsão então para nossa região nessa quinta-feira. Americana, então, a mínima de 15 graus e a máxima de 21 graus, com 83% de chances de chuva. Sumaré, a temperatura mínima de 15 e a máxima de 22 graus, também com 83% de chances de chuva. E a região de Campinas, vamos ver também como vai ficar, né? Campinas, então, a mínima de 15 graus e a máxima de 20 graus, com probabilidade de 90% de chuva, um pouco mais aí do que nossa região aqui de Americana, né? Em Indaiatuba, a mínima de 16 e a máxima de 21 graus também, com 90% de chances de chuva. Volto para o estúdio. Tá certo, Bianca. Obrigada, então, pelas informações. Agora sim, gente. Agora nós encerramos o Todo Dia News, segunda edição. Muito obrigada pelo carinho e até amanhã. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranascola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O professor, ele é fonte de inspiração. O professor, ele tem esse papel de transformar as pessoas em seres pensantes. A gente trabalha na construção de um cidadão, né? Eu só sei que eu faço isso há 20 anos. E ver um aluno alcançando sucesso é o maior presente que um professor pode ganhar. Eu amo essa profissão. Eu tenho orgulho de fazer o que eu faço. E que legal, né, assim, que eu ajudei a incentivar eles a acreditarem no sonho. Eu sinto que eu consegui cumprir a minha missão. É muito gostoso ter esse reconhecimento. E eu não tenho palavras para explicar. Eu consegui. Como professor, eu consegui. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no AVAMEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque
porque correndo aqui dentro eu não vejo diferença. E o ministro da Economia, Paulo Guedes. Boa noite, ministro. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana.